Uma movimentação realmente curiosa. Nicolás Maduro vai às câmeras e dispara um anúncio que soa mais como desafio do que como plano militar. Mobilizar 4,5 milhões de milicianos para enfrentar os Estados Unidos. Fuzis e mísseis para cada trabalhador, para cada camponês, para cada comunidade, promete o líder chavista. Um exército popular, espalhado por fábricas e povoados, pronto para resistir. Mas até que ponto isso é real? A milícia bolivariana, nascida com Hugo Chávez, já foi chamada de exército político. Muitos analistas lembram que, na prática, é um contingente de voluntários mal treinados, uma força de massa mais simbólica do que eficaz. Do outro lado, o peso da maior máquina de guerra do planeta. Os Estados Unidos deslocaram destroyers armados até os dentes para o Caribe, fuzileiros, marinha, aeronaves de reconhecimento. O recado é claro, não se trata de retórica, mas de poder real, tecnologia de ponta e soldados profissionais prontos para combate. O contraste é brutal. De um lado, números colossais, mas sem blindados modernos, sem aviação, sem marinha capaz de rivalizar. Do outro, caças, mísseis, Tomahawk, submarinos nucleares, logística global. E a pergunta que fica, até que ponto Maduro realmente acredita que pode transformar civis em barreira contra a ofensiva americana? Estaria ele tentando dissuadir? O que significa mobilizar quase 15% da população de um país inteiro? O que é mais perigoso? A força simbólica de milhões dispostos a morrer ou a força real de quem pode destruir qualquer alvo com um clique? E, se uma invasão realmente acontecer, quantos dias resistiria a Venezuela? Ou quantos anos duraria uma guerra de guerrilha contra a maior potência militar do planeta? Vamos ver essa notícia em detalhes agora. E muito mais. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao noticiário com Milson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo que você precisa saber hoje. Mobilização de 4,5 milhões de milicianos na Venezuela contra as forças dos Estados Unidos, em resposta ao que chamou de ameaças dos Estados Unidos, como a presença de navios de guerra no Caribe e o aumento da recompensa por sua captura. O presidente Nicolás Maduro anunciou um plano especial de segurança com 4,5 milhões de integrantes da Milícia Nacional Bolivariana. Em rede nacional, ele afirmou que mobilizará mais de 4,5 milhões de milicianos para garantir a cobertura de todo o território, milícias preparadas, ativadas e armadas. A medida foi apresentada como forma de blindar a Venezuela contra uma possível agressão externa. O anúncio veio logo após os Estados Unidos dobrarem para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e intensificarem operações militares sob pretexto de combate ao narcotráfico no Caribe. Militarmente, trata-se de uma mobilização colossal de forças irregulares, que, segundo o governo, terão função de defesa territorial popular. Maduro ordenou também a criação de milícias setoriais, como camponesas e operárias, organizadas em fábricas e comunidades rurais, prometendo armá-las com fuzis e mísseis para defender a soberania. Ele declarou ainda que o povo, a polícia e as forças armadas atuariam em fusão perfeita para resistir a qualquer ofensiva e garantir a paz nacional. A Milícia Guarda Nacional da Venezuela em detalhes. A chamada Guarda Nacional, na prática, é a Milícia Nacional Bolivariana, criada por Hugo Chávez como braço de apoio das Forças Armadas da Venezuela. O governo afirma que a milícia reúne cerca de 5 milhões de pessoas, em sua maioria civis, voluntários e reservistas recrutados entre sindicatos, comunidades e funcionários públicos leais ao chavismo. Oficialmente, está subordinada ao exército e tem a missão de atuar como reserva territorial para a defesa nacional, mas analistas contestam esses números. Milhões podem estar cadastrados, mas o contingente realmente ativo e treinado seria muito menor. Considerando que a Venezuela tem cerca de 30 milhões de habitantes, seria improvável mobilizar efetivamente 4,5 milhões de combatentes, quase 15% da população. A realidade é que a milícia não é formada por soldados profissionais. A maioria recebe apenas treinamento básico em armas leves e táticas de guerrilha. Há desde jovens até idosos, muitos sem preparo físico adequado.
Críticos descrevem a força como um exército político usado para defender o regime. Já houve exercícios em que milicianos treinavam com cabos de vassoura por falta de armamento real. Em 2020, imagens mostraram idosos fardados empunhando réplicas de fuzis, o que gerou dúvidas sobre a capacidade real da tropa em combate. Em termos de armamentos, a milícia geralmente dispõe apenas de armas leves antigas, como variantes do FN-FAL ou do AK, além de uniformes básicos. Maduro prometeu distribuir fuzis e mísseis a essas forças, mas não há evidências de que elas tenham acesso a armamentos antiaéreos ou antitanque modernos. Até onde se sabe, não operam blindados, artilharia ou aviões. Em resumo, a milícia bolivariana é uma força de massa, criada para intimidar e simbolizar a resistência. Tem números impressionantes no papel, mas preparo e poder de fogo limitados. Sua função mais provável seria a guerra de resistência e guerrilha, para tentar dificultar uma eventual invasão ou ocupação estrangeira, e não enfrentar tropas regulares em campo aberto. Forças dos Estados Unidos envolvidas e capacidade militar comparativa. Do lado dos Estados Unidos, a resposta veio em tom de demonstração de força. Foram deslocados para o Caribe 3 destroyers lança-mísseis guiados, o USS Gravely, o USS Jason Dunham e o USS Sampson, equipados com radares de ponta, sistemas de defesa aérea e capacidade de ataque naval de última geração. Junto a eles, cerca de 4.000 militares, entre marinheiros e fuzileiros navais, reforçam a operação. Fontes indicam ainda o possível uso de aeronaves de patrulha marítima e apoio da Força Aérea. O próprio secretário de Estado Marco Rubio confirmou que o envio envolve forças navais e aéreas para a região. Os Estados Unidos têm hoje as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo. No papel, contam com aproximadamente 1,3 milhão de militares ativos, mais 800 mil reservistas e membros da Guarda Nacional, somando cerca de 2,1 milhões de combatentes treinados. Diferente da milícia improvisada da Venezuela, trata-se de soldados profissionais, com histórico de combates reais, alto nível de treinamento e acesso a armamentos modernos. O poderio americano cobre todos os domínios: tanques, veículos blindados, artilharia de precisão, drones de última geração, satélites militares, capacidade avançada de ciberguerra e supremacia tecnológica. No ar, os Estados Unidos lideram com milhares de caças e bombardeiros. No mar, dominam com uma frota de porta-aviões, submarinos nucleares e navios de guerra, armados com mísseis de longo alcance. Uma máquina militar completa, projetada para intimidar qualquer adversário. Comparação das forças venezuelanas com americanas. Efetivo e treinamento. A Venezuela, 4,5 milhões a 5 milhões de milicianos em sua reserva popular, mas a maioria não tem preparo militar real. Já os Estados Unidos contam com cerca de 2 milhões de militares ativos e reserva, altamente treinados, disciplinados e experientes em combate. Em resumo, a Venezuela aposta no número, enquanto os Estados Unidos garantem qualidade. Equipamento e poder de fogo. As milícias venezuelanas são levemente armadas, com fuzis e armamento básico fornecido pelo governo. Não tem tanques modernos, caças ou navios de guerra capazes de enfrentar forças regulares. Em contrapartida, os Estados Unidos possuem arsenal moderno e variado: blindados, artilharia de precisão, caças de superioridade aérea, bombardeiros estratégicos, drones e mísseis de cruzeiro. Os destroyers americanos enviados ao Caribe, por exemplo, carregam sistemas capazes de lançar mísseis Tomahawk contra alvos terrestres e mísseis antiaéreos de longo alcance, algo totalmente fora do alcance venezuelano. A marinha da Venezuela é pequena, com patrulhas e embarcações antigas, sem comparação com os gigantescos navios de guerra americanos. Capacidade de projeção e defesa. A milícia bolivariana é essencialmente defensiva. A estratégia de Maduro é de guerra assimétrica, espalhar resistência em cidades, fábricas e campos, dificultando uma invasão. Já os Estados Unidos têm poder de projeção global, podendo deslocar tropas rapidamente por ar e mar, sustentar operações longas e impor bloqueios navais e superioridade aérea. A Venezuela não tem como projetar força fora de suas fronteiras. Sua atuação é apenas de resistência. Em resumo, a Venezuela usa a milícia como escudo, enquanto os Estados Unidos empunham uma espada de longo alcance. Moral e lealdade versus profissionalismo.
Os milicianos venezuelanos são motivados pela lealdade ideológica ao chavismo e pelo discurso de defesa contra o imperialismo americano. Esse fator pode prolongar insurgências em caso de invasão. Porém, motivação não substitui comando, logística, comunicações e coordenação no campo de batalha, pontos em que uma milícia irregular é frágil. Já os militares dos Estados Unidos, além de profissionais, operam com cadeia de comando unificada, comunicações seguras e amplo apoio logístico, garantindo maior eficiência e resistência em operações prolongadas. Em conclusão, no campo puramente militar, a mobilização de 4,5 milhões de milicianos venezuelanos é mais simbólica do que real. A estratégia de Nicolás Maduro busca dissuadir os Estados Unidos pelo peso do número e pela promessa de resistência em cada canto do território. A lógica é clara: tornar uma invasão cara, confusa e arrastada diante da perspectiva de enfrentar milhões de civis armados espalhados pelo país. Do outro lado, os Estados Unidos contam com tropas profissionais, tecnologia de ponta e capacidade de esmagar rapidamente as forças regulares venezuelanas em um confronto direto. No entanto, transformar essa vitória em ocupação e pacificação seria outro desafio. Enfrentar 30 milhões de habitantes, muitos engajados em uma guerra assimétrica, traria um custo humano e político altíssimo, até mesmo para a maior potência militar do mundo. Obrigado pela confiança, aguardo seus comentários, curtidas e sua inscrição no canal. É importante que haja mais de nós. Até daqui a pouco no próximo vídeo e boas notícias!